Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Diário de Restauração. A paz do Senhor Jesus na bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida que está assistindo esse vídeo agora. Você foi trazido aqui, eu tenho certeza, pelo Espírito Santo do Senhor, porque há uma palavra de Deus para a tua vida neste momento. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre Neemias, o livro de Neemias, porque Neemias é um livro de testemunhos sobre a restauração que ele se empenhou em fazer dentro de Jerusalém. Jerusalém estava com os muros derribados, a cidade queimada a fogo. Isso doeu, ardeu no coração de Neemias para que ele se empenhasse, se colocasse na posição de restaurador dos muros da cidade. E Deus o usou de uma maneira tremenda. Então há várias lições que podemos aprender com o livro de Neemias. Essa é a palavra que o Senhor nos deu para meditarmos neste momento, nesta série de vídeos sobre Neemias. Antes de tudo, aquele protocolo de sempre, pedindo a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, nos ajude a fazer com que essa mensagem cresça e chegue a muitas vidas que estão passando pelo deserto, às vezes sem o devido entendimento do porquê está e o que está acontecendo. Então que você seja instrumento de Deus. Compartilhe esse vídeo se ele for bênção para você, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative as notificações para que você seja avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo, tá bom? Dentro dessas considerações iniciais, eu quero mais uma vez agradecer pela sua participação. Tem muita gente se inscrevendo no canal, ele tem crescido e eu tenho certeza que mais do que eu, o coração do Senhor tem estado alegre. Isso porque eu não sou melhor do que ninguém, mas há algo no meu coração que arde por falar somente a verdade com base bíblica dentro desse tema que para muitos é um tema polêmico, é um tema controverso, quando na verdade é um tema simples. Deus sempre foi e sempre será a favor de uma só aliança, de um só casamento. Muitos acham no texto de Mateus uma cláusula de exceção para um divórcio e um novo casamento, quando na verdade a Bíblia não nos diz isso de uma maneira muito clara, e nem em entrelinhas. A palavra de Deus é clara, principalmente em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, quando diz que a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Então, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Aconteça o que acontecer dentro desse contexto de vida, você está ligado ao seu marido, você está ligado à sua esposa enquanto ambos vivem. Nos votos nupciais, você disse, até que a morte o separe. Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Então, essa é a única cláusula de exceção para um divórcio e um novo casamento, a morte. Tá? Pode ser uma palavra forte, pode ser uma consideração forte, mas Deus não tem meias palavras. Deus não tem compromisso em massagear o seu ego, em levar em consideração os seus sentimentos. Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra dele diz que ele é a favor de um só casamento. Tanto é que a recomendação para quem deseja ser pastor, para quem almeja o episcopado, o pastorado, é que seja esposo de uma só mulher. Dentro da Bíblia nós vamos ver várias vezes o Senhor fazendo menção a isso. Uma só aliança. Tem um vídeo que eu quero gravar dentro de uma explicação mais detalhada, Jesus com a mulher samaritana. Muitos aqui conhecem essa história e há de concordar que Jesus disse para ela, olha, esses 5 que você tem não é seu, entendeu? O primeiro era o seu marido de verdade, Então é isso que eu queria deixar como consideração inicial para que nós possamos trazer o conteúdo que o Senhor colocou no meu coração dentro do livro de Neemias. Preste atenção, nós chegamos ao capítulo 4, e fazendo uma recapitulação rápida, no primeiro Neemias recebe a notícia, uma triste notícia sobre os muros de Jerusalém. A primeira coisa que ele faz é orar, é buscar uma direção de Deus. Ele tinha no coração o desejo de ir até Jerusalém, ser o restaurador dos muros da cidade. Era uma cidade que ele amava, a cidade que ele nasceu, cresceu, os pais estavam sepultados. Então ele ora, o primeiro passo, ele orou, buscou a direção de Deus. Depois ele toma uma atitude
que é ir até o rei, pedir licença para ir a Jerusalém, reconstruir os muros e pedir o favor do rei, lhe dando cartas para que ele tivesse facilidades dentro desse processo de restauração e até mesmo na viagem até a chegada, conseguir material para essa restauração física da cidade de Jerusalém. No capítulo 3, nós vemos algo importante que nós precisamos observar. Nos 2 capítulos anteriores, Neemias ora, busca uma direção de Deus e começa a agir. Aqui no capítulo 3 e na sequência do capítulo 4, Neemias põe a mão na massa. Neemias não era um líder de simplesmente dar ordem, olha, faça isso, faça aquilo, e ficar vivendo de pompa e circunstância, ficar vivendo de status. Neemias pôs a mão na massa, tanto é que a oração que ele faz é confessando o pecado do povo como se ele também tivesse cometido o pecado. E ele não estava em Jerusalém naquele momento, ele era copeiro do rei. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, pegamos esses exemplos que a palavra de Deus vai nos dando. No capítulo 4 é interessante que no capítulo 3, quando ele começa a obra de restauração, logo vem a oposição. Isso me faz lembrar diversas pessoas que chegam ao deserto com tanto ânimo, quando começam a entender por que estão no deserto, ficam num ânimo assim de causar inveja. Ficam super animadas, contagiadas pela obra de Deus, pela palavra, pela direção que Deus está dando, mas quando se levantam as oposições, a pessoa começa a desanimar, a pessoa começa a enfraquecer na fé, ela já não começa a ver como via antes, ela já não começa a crer como cria antes. E essa é uma das principais estratégias do inimigo, o desânimo, o cansaço espiritual, o cansaço físico. Porque até esse momento em que você começa a ter entendimento do que é deserto, por que você foi conduzido ao deserto, você está assim meio que perdido. Então quando você começa a tomar conhecimento, você começa a sofrer oposição. Porque o diabo ele não quer jamais que você seja um homem, uma mulher, literalmente, devidamente esclarecido. Um crente esclarecido, o diabo não engana. Um crente esclarecido, o diabo não desanima. Então, quando Neemias começa a botar a mão na massa, que no capítulo 2 ele sai, faz um planejamento do que ele teria que fazer, ele sai à noite, ele não fala nada com ninguém, preste atenção nas estratégias que Neemias usa para a reconstrução. Ele sai à noite, quando todo mundo está descansado, vai lá, olha daqui, olha dali, vê o que tem que fazer, vai anotando. No capítulo 3 ele começa a botar a mão na massa. E botar a mão na massa significa mexer no vespeiro do inferno. Então começam a vir as oposições. O que você começa a perceber? O teu marido e a tua esposa se distanciando, não é verdade? Ele começa a te repudiar ainda mais, ela te repudiar ainda mais, o cônjuge começa a se afastar, começa a se envolver com outra pessoa, começa a te pressionar para que você assine o divórcio. Essas são as oposições, são os Sanbalates, Tobias, Gesem, que aparecem no meio do processo de restauração. Mas nós vemos que no capítulo 3, Neemias começa, dentro de uma estratégia, edificar os muros em pontos estratégicos da cidade. Ele vai nos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste, os pontos chaves de Jerusalém, ele vai fechando as brechas. Aí eu te pergunto, dentro da sua vida, quais são os pontos estratégicos que tem brechas abertas e que o inimigo tem entrado e causado todo esse desânimo, cansaço físico e espiritual. O inimigo começa a soprar no teu ouvido, olha, cadê o teu marido, cadê a tua esposa? Foi você começar a orar, foi você começar a buscar, ele se afastou, ela se afastou, é um silêncio mórbido. Aí você começa, é verdade. Aí você já começa a dar ouvido para o inimigo. Aí o inimigo começa a ganhar território dentro da sua mente. Dentro da sua mente. A guerra só está acontecendo dentro da sua mente, por enquanto. E aí no capítulo 4, eles veem que, mesmo com esses ataques, Neemias não parou, eles começam a atacar a integridade moral, a integridade espiritual, começam a atacar de todas as formas. Ele precisa fazer com que Neemias parasse a obra. Então, irmãos, preste atenção.
No capítulo 9, não, no capítulo 4 de Eclesiastes, versículo de 9 a 12, diz assim que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Talvez essa seja a realidade que você esteja vivendo. O seu companheiro, a sua companheira caiu. Nós temos um vídeo aqui no canal que nós falamos disso, é responsabilidade de levantar quem caiu, quem está de pé. E Deus te trouxe ao deserto porque viu em você a parte mais forte do teu relacionamento. Só que você não está tendo a devida estrutura porque você está dando ouvido a Sambalate, a Tobias, a Gesem. São esses Sambalates que vêm disfarçadamente, vêm com uma palavrinha doce, falar para você um monte de coisa que depois você para e pensa, puxa vida, é verdade. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, meu marido e minha esposa sumiram, não tenho mais contato, não sei o que está acontecendo. Então Deus não está ouvindo a minha oração, então Deus não está nesse negócio de restauração. Aí o diabo começa a te dar sugestões. Olha lá o rapaz que está te olhando, olha lá a moça que está interessada em você. Aí você começa a abrir a porta da legalidade para o diabo entrar e começar a lançar a sementezinha do mal, se assim podemos dizer, na sua mente. Aí você começa a ver algo que você não via até então. Você começa a reparar em rapazes, você começa a reparar em moças, e às vezes o diabo te mostra essas pessoas dentro da própria igreja. Olha lá que moça de oração, olha lá que homem cheio da unção. Irmãos, cilada. Cilada. Quando Neemias vai para esses pontos estratégicos dentro da cidade e vai fechando as brechas, ou seja, ele vai colocando as portas, vai fechando a cidade, vai trazendo de novo aquela proteção para a cidade, o inimigo se levanta. O que fazem esses fracos judeus? Será que eles pensam que vão reconstruir? Será que eles pensam que isso vai acontecer da noite para o dia? Irmãos, talvez você tenha ouvido isso. Você vai para o monte, você desce monte, você faz campanhas e campanhas, e a pessoa chega para você, será que você acha que através disso o teu marido vai voltar, tua esposa vai voltar? Ele já está lá feliz e tal. São os Sambalates, volto a dizer. E Neemias, ele começa a receber esses ataques, e a primeira coisa que ele faz é orar, voltar novamente à oração. A maior e mais importante arma que nós temos dentro dessa caminhada no deserto se chama oração. Sem oração nós não damos um passo, sem oração a nossa fé vai sendo amortecida, vai sendo enfraquecida, vai sendo sufocada pelos muitos problemas, entre aspas, que o inimigo vai te colocando. Presta atenção, você trouxe o teu casamento até o exato momento em que você entrou no deserto. E mesmo quando você entrou no deserto, você tentou reverter a separação a todo custo. Você se mostrou uma boa moça, você se mostrou um bom rapaz, você mandou presentes, você mandou uma cartinha, uma mensagenzinha no WhatsApp. E o que aconteceu? Nada. Mais repúdio, mais afastamento. Sabe por quê, irmãos? Porque essa não é uma crise conjugal que você está vivendo. Esse é um problema espiritual. E problemas espirituais se vencem com armas espirituais. E Neemias, quando ele viu que Sambalate e Tobias se levantavam e começavam a apontar ali, atacar a integridade moral e espiritual dele, Neemias foi para a oração. E Deus, olha só o que eles estão fazendo. Porque Neemias tinha convicção de que era a vontade de Deus que ele restaurasse os muros da cidade. Irmãos, casamento é projeto de Deus. O teu primeiro ministério não é ser pastor, pastora, missionário, presbítero, apóstolo. Não. O teu primeiro ministério é a tua família. Não adianta você ser um excelente pastor, pregar muito bem, ter um conhecimento fora do normal, se você perder a tua família. E o que o diabo quer te mostrar é que não tem mais jeito. Sambalate e Tobias mandaram recados para Neemias várias vezes. E para mim, dentro do capítulo 4, a palavra-chave, Neemias diz para ele assim, quando Sambalate e Tobias mandam recados para que ele descesse do muro, para eles conversarem. Olha, o rei está te chamando, toda uma estratégiazinha do diabo. Neemias diz para mim a palavra-chave desse capítulo: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Neemias colocou guardas de dia e de noite
Ao mesmo tempo em que se fazia, se vigiava, ou seja, orava, jejuava. Irmãos, a estratégia está aí, só não vê quem não quer. Tá difícil? Tá se afastando? Tá sumindo? Dobra o joelho no chão e ora. A oração tem um poder tão grande que nós muitas das vezes não sabemos, não usamos todo o potencial que temos dentro de uma guerra espiritual. Começa a orar, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que Neemias fez? Resistiu aos convites, às afrontas, aos ataques de Sanbalate e Tobias. E no final, nós sabemos, ele teve uma vitória sobrenatural. O que eu quero com esse vídeo é trazer para você algumas estratégias que Neemias usou, para que você use dentro do seu processo de deserto. Isso aqui não é receita de bolo pronto, não. São princípios que a palavra de Deus nos mostra e que se a palavra de Deus está te mostrando, ela tem eficácia. Ela tem eficácia. Nós vemos aqui, olha, Neemias fazendo uma oração quando Sanbalate se levanta contra ele. Estava aqui, no versículo 2, e falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes e sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão os mortos, os montões do pó, a pedra que foi quebrada. Quer dizer, Sanbalate estava falando assim, será que eles vão conseguir reconstruir esse muro que está todo quebrado, todo queimado e tal? Então Sanbalate começa a colocar as dificuldades para Neemias ver e ouvir. Eu tenho certeza que você também foi atacado dessa maneira. As pessoas começam a colocar as dificuldades e não as soluções. Não te apresentar um Deus vivo que morreu na cruz por você e que já restaurou o teu casamento no reino espiritual. Ele começa a colocar as dificuldades. Ah lá, está envolvido com outra, está envolvido com outro. Olha, está distante, pediu divórcio, é isso, é aquilo. Ele só apresenta os problemas. A solução, Deus está doido para te mostrar e você não consegue enxergar. Você está dando tanta importância para o que o diabo está falando que Deus está gritando aos seus ouvidos e você não consegue ouvir. Preste atenção. Depois disso, Neemias diz assim, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aí Neemias faz a oração. Neemias recebe um ataque e responde com oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e caia por terra, do cativeiro. Olha só o que Neemias está falando. Neemias está lembrando a Deus do que Sanbalate e Tobias estão falando, e Deus, não se esqueça, não feche os teus olhos, não tape os teus ouvidos para que o inimigo está falando. Deus, agora é contigo. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me designou fazer. Agora, calar o inimigo é com o Senhor. As pedras de tropeço, Deus cuida. Isso é fato. E Neemias decidiu colocar guardas enquanto eles trabalhavam na reconstrução do muro. Enquanto trabalhavam de dia, vigiavam, oravam. Eu tenho certeza que ele levantou intercessores, que ele fez parte de grupos que tinham a mesma visão que ele, porque Neemias contagiou o povo que estava desanimado para a reconstrução do muro. Neemias restaurou o ânimo do povo. E o povo começou a trabalhar de uma tal maneira que o muro foi reconstruído em um tempo recorde. Quando Deus está no negócio e que você ouve somente a voz de Deus, faz aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus te direcionou, sem se importar com o que o inimigo está falando, a vitória é certa. Irmãos, você não foi chamado para ouvir a voz do inimigo. Você não foi chamado para dar importância, para parar essa grande obra de restauração e dar ouvido para o que o inimigo está falando. Você foi chamado para ouvir e executar a voz de Deus. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz que o homem não vive só de pão, mas o homem vive do que procede da boca de Deus. Fecha os teus ouvidos para o que o mundo diz. Fecha os teus ouvidos para o que Sanbalate e Tobias estão dizendo.
Preste atenção no que Deus está falando a você. E Neemias, depois que Neemias continuou nessa reconstrução, Sanbalat, ouvindo, né, o que estava acontecendo, Sanbalat ficou desesperado, tá? Ficou desesperado. Irmãos, o inimigo, quando chega para nos afrontar, ele tem que ficar em desespero. Ele não pode encontrar brecha aberta. Neemias nos ensina que a oração é a chave da vitória no deserto, uma vida de intimidade e comunhão com Deus, uma vida de espera na direção de Deus, porque não adianta você orar e depois sair fazendo o que você acha que deve ser feito. Não, o tempo é do Senhor. Deixa o tempo e os resultados por conta do Senhor. Faça somente aquilo que o Senhor designou para que você fizesse. Digo para vocês novamente, a palavra-chave desse capítulo é: estou envolvido em uma grande obra e não posso parar. Para finalizar esse vídeo, eu queria deixar essa mensagem para você. Ainda que a tua fé seja pouca, ainda que você esteja desanimado, tem muitos Neemias por aí, canais de restauração compromissados com a palavra de Deus. Eu vou mais uma vez deixar aqui na descrição o nosso canal, ajuda no canal de WhatsApp, né? Tem o e-mail, tem o contato. Você que está meio perdido, sem direção, entre em contato conosco e vamos juntos vencer essa batalha. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Não passe por esse deserto sozinho. Uma brasa fora da fogueira, ela apaga. Em compensação, várias brasas se tornam um fogaréu que o inimigo não vai resistir. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Preste bem atenção, na descrição do vídeo tem o link, né, do nosso canal no WhatsApp, e que o Espírito Santo, neste momento, possa falar mais e melhor em teu coração. E eu gostaria de encerrar esse vídeo orando pela tua vida. Feche os teus olhos comigo e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós temos aprendido com Neemias que a maior de todas as estratégias, a mais eficiente de todas, é a oração. É buscar conhecimento com o Senhor, é buscar intimidade contigo, para nós sabermos o que está no teu coração em relação ao nosso processo. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, eu levanto a minha mão para abençoar cada um dos que estão assistindo esse vídeo neste momento, e que o Senhor possa despertar neles, assim como Neemias despertou no povo o desejo de buscar pela restauração, o desejo de trabalhar nessa obra de restauração. Que esse meu irmão, que essa minha irmã seja despertado pelo teu Espírito neste momento, e que se ele começou, mas parou, ó Deus, que ele seja renovado, que ele seja despertado para essa grande obra que o Senhor tem na vida dele e dela. Pai querido, eu entrego eles em tuas mãos, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em cada coração mais e melhor, ó Deus, trazendo uma luz, trazendo um discernimento para esse processo chamado deserto. Nós oramos certos da bênção e da vitória em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo para a glória do nome do Senhor. Amém.